Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos traz a alegria do Espírito, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele do qual nele nós temos prazer meditar na sua palavra de dia e de noite, buscar compreender os seus planos que são maiores e melhores do que os nossos, aqueles que não desfalecem e que permanecem firmes e constantes, sempre segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina que a vanglória é maligna, fugis de toda vanglória que é maligna. Ele nos ensina a forma de fugir de vanglória. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. O que gera a família de Jesus é o Evangelho, e a nossa capacidade vem do Senhor. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas fazeis não para agradar os meros mortais, e antes para agradar aquele que nos recrutou para uma boa obra. E depois de haveres feito tudo, mesmo não sendo inútil, considerai inútil, fazendo assim, fugis de toda vanglória. Porque importância nenhuma aquele que planta como que rega, e sim aquele que tudo opera e executa. A nossa capacidade vem do Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão herdou tudo do Pai, e nos concede, nos outorga do seu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Aqueles que permanecem constante, sempre pela condução do seu Espírito pronto e experimentado em toda boa obra. Ele é fiel e ele tem cuidado de nós. Quando buscamos sempre o seu reino, a sua vontade, sempre em primeiro lugar, esvaziando de si, renunciando à própria vida, aquele que perder a sua vida a encontra. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia anunciando a sua verdade, ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Devemos sempre perseverai, daqueles que alimentam um alimento sólido, onde se alcança o discernimento, discernir entre o bem e o mal, e consolidar a casa como edifício, casa do Deus Altíssimo, através do construtor, que é digno de mais honra do que a própria casa. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que nos concede a graça, o favor merecido. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém há de se abrir. Tudo posso naquele que me fortalece, jamais serão grandemente abalados aqueles que nele depositam a confiança. Contudo, o justo não retrocede, se retrocederes não tem prazer. Nestes assim nos ensina o Senhor. Aqueles que perseveram firmes e constantes em promessas excelsas, aquele que nos prometeu e é fiel para cumprir. Não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão não vos teria dito, vou-lhes preparar um lugar. Assim nos ensina o Senhor, não vos deixarei órfãos. Aquilo que havemos de herdar nem se compara às aflições momentâneas e passageiras com a glória que há de se vir, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. Por isso ficais firmes e constantes, e dai a glória de Deus, e dar a honra e a glória a Deus. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai está à procura, são aqueles que são conduzidos pelo Espírito e que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que está sempre nos advertindo e nos orientando, tanto em palavras como em atitudes. A palavra diz: jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria ou faça passar
por mentiroso. Assim ele pega as coisas loucas para confundir os que se julgam sábios, ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam fortes, ele pega aqueles que não são, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. Tudo para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Ele é aquele que os humilhados são exaltados e os que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados. Assim nos diz o Senhor e assim Ele está a proceder dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco assim como Ele está no meio de nós.